Ele será muito misericordioso com a voz do seu clamor. Quando ele ouvir, ele responderá a você. Isaías 30, 19. O grande pecado do homem é a sua alienação de Deus. Ele disse em seu coração, não Deus. E em sua vida ele trabalha para escapar da presença divina. A jornada para o país distante não é feita apenas por causa da vida turbulenta, mas para que ele possa se afastar da casa do Pai. Alguém poderia pensar que os homens se voltariam para o Senhor no dia da angústia, assim como Oséias disse, em sua aflição, cedo me buscarão. Mas isso, infelizmente, nem sempre é verdade. Não é verdade e sinceridade, pois muitas vezes o pecador segue o exemplo de Acais, de quem está escrito, no tempo de sua angústia, ele transgrediu ainda mais o Senhor. Este é o rei Acais. Todas as provações e dificuldades do mundo não irão por si mesmas conduzir o homem a Deus, mas sim levá-lo à rebelião, desespero e dureza de coração. O homem olhará em todas as direções antes de olhar para Deus. Ele irá antes, como Saul, buscar a ajuda de uma bruxa ou de um demônio do que buscar o Deus vivo. Ele fará mais uma aliança com a morte e uma aliança com o inferno do que voltar seu coração para seu melhor amigo e ajudante. Está escrito, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, e montam cavalos, e confiam nos carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são muito fortes, mas não olham para o Santo, o único Deus de Israel, nem buscam ao Senhor. Vã é a advertência, pois o homem ainda se apoia em um braço de carne e considera uma coisa tola e fantasiosa confiar no Deus Todo-Poderoso. O homem muda sua base de confiança com bastante frequência e agora depende disso e depois depende daquilo e no devido tempo continua com outras 1000 confianças em algo que não é Deus, com um número de confidências igualmente duvidosas. Muito cedo ele é enganado. O bastão da cana quebrada no qual ele tentou se apoiar perfura sua mão. Ele sofre e sangra. Se arrepende da sua loucura em uma direção, mas a repete em outra direção. Ele grita com o seu orgulho e a firmeza do seu coração. Os tijolos caíram, mas vamos construir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas vamos transformá-los em cedros. Embora repetidamente enganado por suas falsas confidências, ele volta a elas como um cachorro volta ao seu vômito. Ele escolhe seus próprios delírios e tenta novamente construir sobre aquele alicerce arenoso que a maré já mudou tantas vezes. Nem é apenas quando ele é enganado que persiste em sua loucura, pois ele continua nisso quando sabe que pagou pesadamente por sua loucura e empobreceu por gastar seu dinheiro naquilo que não é pão. O Egito drenou seu tesouro e não lhe deu nenhuma ajuda, e ainda assim ele envia mais tesouros para o mesmo mercado apenas para se envergonhar novamente de um povo que não poderia lucrar com ele. Ele exerce pensamentos dolorosos, gasta sua força mental, maquina, se preocupa, fica ansioso para encontrar em suas confidências carnais algum consolo. E assim desperdiça sua vida e seca até a medula dos seus ossos em busca disso na criatura, que pode tão facilmente ser encontrado apenas no Criador. Ele se levanta cedo, fica acordado até tarde da noite e come o pão da ansiedade, mas não se volta para o Senhor, o único que dá a seus amados o sono. Mesmo quando empobrecido e esgotado pela incredulidade, o homem natural não olhará para o Senhor. Mesmo então, ele adora alguma coisa nova que lhe promete ajuda e esperança. Ele parece ansioso para ser enganado e disposto a ser iludido. Se por fim toda a confiança carnal for excluída, pelo simples fracasso de toda esperança, ele se deitará em desespero e morrerá antes de buscar ao Senhor. Ele sofre quão cruelmente com as alegrias vãs nas quais ele confiava antes, mas ele ainda iria persegui-las se pudesse. Ele desmaia, ele está sentindo dores na alma, está prestes a morrer, pois não pode encher sua barriga com as cascas que os porcos comem. Mas ainda assim ele não irá até a graça onipotente o constranger ao Senhor.
Se a graça onipotente não o levar eficazmente, ele não vai buscar ao Senhor. Ele não vai voltar seu rosto para a casa onde há pão suficiente e comida abundante. Ele morrerá de fome antes de confessar seu pecado contra o céu e começar a viver pela fé em Deus. Este é o fruto da queda, a negra evidência da nossa depravação, a fecunda mãe da destruição. A mente carnal é inimizade contra Deus. Precisamos ter algo em que confiar, no qual possamos ver com nossos olhos e tocar com as nossas mãos, mas no grande eu sou invisível não podemos confiar. E mesmo assim, somente Ele é o Deus verdadeiro, vivo, eficaz e suficiente para as nossas almas. Oxalá fôssemos sábios para que entendêssemos isso e disséssemos em nossos corações: vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e Ele nos sarará. Ele feriu e Ele nos curará. Agora, todo esse tempo, enquanto o homem luta para se afastar de Deus, o Senhor está disposto o suficiente para recebê-lo, perdoá-lo, abençoá-lo, enriquecê-lo com toda a alegria. Ele não está apenas desejando, mas é capaz, totalmente capaz de ajudar o coração perturbado em cada dificuldade e aflição e confortar em toda angústia. Portanto, o Senhor espera para ser gracioso e Ele é exaltado para que possa mostrar misericórdia. Se a relutância fosse da parte de Deus, também poderíamos muito facilmente compreender e, em certa medida, justificar a relutância do homem em se voltar para Deus. Mas quando o Senhor ordena que o homem volte, o convida, raciocina com ele sobre isso, chama e faz todos os preparativos para a sua recepção, por que é que o homem se recusa? Seu Senhor fez ricas promessas de toda a ajuda que pode desejar, e é inexcusável ingratidão e perversa obstinação por parte do homem que ele ainda persiste em se manter afastado do seu Criador. Ele prefere morrer para sempre antes de confiar em seu Deus. Não é este o caso de alguns que ouvem as minhas palavras? Desejo neste momento expor a graça de Deus e a sua prontidão para ouvir o clamor dos necessitados, com a esperança de que alguns aqui presentes, que podem ter esquecido isso, para o qual pode ser um momento de necessidade, possam ouvi-lo e ser encorajados a dizer: eu irei levantar-me e irei para o meu Pai. É uma alegria para mim esperar que assim seja, mas lembro-me com tristeza que se eu fosse ajudado a estabelecer isso claramente, e se algum de vocês que está em apuro se recusasse posteriormente a confiar no Senhor, sua alienação será agravada e seu pecado se tornará ainda mais gritante. Aquele que não confiar quando souber que o Senhor é misericordioso para com ele, peca contra a sua própria alma e mergulha na ira setenária. Se o Senhor diz que será muito gracioso com a voz do seu clamor, qual será a sua condenação se você não clamar? O texto diz: ele será muito misericordioso com a voz do seu clamor. Quando ele ouvir, ele vai responder a você. Isso é aplicável e confortável para todos os tipos de pessoas, caráteres e personagens. Para tal, então eu falo: você está deprimido neste momento por uma grande tristeza. As coisas deram errado com você. Você não prospera nos negócios, ou você está com o seu corpo falhando, ou um ente querido está em casa definhando. Não é de admirar que você se sinta excessivamente sobrecarregado de espírito. Ao mesmo tempo, você fica pouco à vontade quanto ao seu próprio estado. O ferro está entrando em sua alma. Ao passar por essa escuridão espessa, você será fortemente tentado a pensar mal de Deus e culpá-lo pelos problemas que agora o cercam. Mas isso só piorará as coisas e aumentará seu pecado e sua tristeza. Antes da aventura como essa, você também estará pronto para se desesperar e dizer: não há esperança, estou preso numa rede e não há escapatória para mim. E embora se soubesse de tudo, afugentaria rapidamente o desespero como seu maior inimigo e não como seu amigo. Possivelmente, você será pronto para tentar algum método errado, ajudando a si mesmo a sair das dificuldades atuais. Satanás irá sugerir a você procedimentos desonestos, impuros ou imprudentes que oferecem alguma sombra de alívio. Nenhum pecado pode realmente aliviar aquilo que você está experimentando. Este é o seu perigo neste momento.
E por piedade para com você, o Senhor nos manda garantir que há um caminho muito mais sábio aberto para você, a saber, voltar-se para Ele, pois Ele será muito gracioso com a voz do seu clamor, e quando Ele ouvir, Ele responderá a você. Existe ajuda em Deus para a sua aprovação atual, qualquer que seja a forma que ela assuma. A sabedoria infinita o compreende e o poder infinito pode ajudá-lo a superar todas essas coisas, porque o seu poder e sabedoria compreende isso que você está enfrentando. Deus pode remover de você o que você está sofrendo, ou Ele pode prevenir a ocorrência daquilo que você teme, ou, se em sua sabedoria divina Ele achar adequado colocar a vara sobre você, Ele pode capacitá-lo a suportá-la e torná-lo para o seu bem eterno. Esteja bem certo de que Ele não aflige de bom grado, nem entristece os filhos dos homens por qualquer prazer em suas tristezas. Ele se compadece daqueles que estão aflitos, pois Ele é muito terno e cheio de compaixão, e sempre pronto para socorrer no sofrimento. Há uma necessidade para a dura prova que agora o inclina para baixo. Dependam disso e não se queixem. O Senhor não está visitando você agora com ira. Há bondade em sua severidade. Você não pode crer nisso? É realmente assim. E sua força, seu conforto, sua libertação final de tudo virá por você saber que isso é verdade e agir de acordo com isso. Entregando-se a Deus e confiando nele em sua situação perversa e triste, você obterá a libertação. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: no retorno e no descanso você será salvo. No sossego e na confiança estará a vossa força. Em tão grande congregação, deve haver alguns com o coração quebrantado por causa das suas provações temporais. Estou convencido de que estou falando com alguns dos filhos e filhas da desgraça. Vá, vocês com corações entristecidos, volte-se para a mão que o fere, beije a vara e aquele que a designou, e deixe a sua confiança doravante no Senhor, pois Ele é Deus, e além dele não há outro. Então diga: desde agora, meu Pai, te buscarei, e tu serás meu guia. Através de Jesus Cristo, teu Filho, irei me aproximar de ti, confiando em seu precioso sangue. Me ajude e me livre. Tu o encontrarás pronto para perdoar e resgatar, e você viverá para cantar aquele cuja misericórdia dura para sempre. Deixe-me sussurrar em seu ouvido a doce garantia do texto. Ele será muito gracioso com a voz do seu clamor. Quando ele ouvir, ele vai responder a você. Uma segunda classe de pessoas a quem o texto será muito aplicável consiste naquelas que estão perturbadas por causa do pecado. Pecadores que estão começando a sentir a iniquidade dos seus caminhos os cercando. Neste momento, você está vencido por um sentimento de culpa e pelo medo das consequências. Você não pode estar sofrendo com golpes mais severos do que a lei de Deus pode dar quando começa a ferir a consciência e o coração. Agora, para escapar do pecado e do castigo, a primeira coisa para você é voltar para o seu Deus, a quem você ofendeu, pois só Ele pode perdoá-lo. Deve haver uma virada de face em arrependimento e um olhar pela fé em Deus, em Cristo Jesus, ou você morrerá em seus pecados. A tendência natural do seu coração, mesmo quando está sentindo o pecado, é afastar-se do Senhor. Ai, você vai olhar para o seu pecado vez após vez e novamente, até que esteja pronto para definhar em desespero, mas você não vai olhar para Cristo Jesus e ser salvo. Um som terrível está em seus ouvidos, como de um julgamento que se aproxima, e você ouve tanto a ele como aos uivos do cão do inferno, mas se recusa a ouvir a voz amorosa da compaixão que fala do perdão comprado com sangue gratuitamente dado a todos os que confiam em seu Deus e Salvador. Possivelmente, você pode concluir que não há esperança para você em coisas melhores e que, portanto, é melhor você desfrutar dos prazeres que podem ser encontrados no pecado e dar o seu golpe enquanto pode e aproveitar alguma coisa enquanto pode. Agora, não acredite nessa mentira de Satanás. Há esperança. Você ainda está na terra da misericórdia. Pobre pecador culpado,
Você está onde os perdões são comumente dados, onde Deus é gracioso com todos aqueles que o buscam verdadeiramente. Você ainda não veio ao tribunal de Deus. É a voz de uma trombeta soando excessivamente alta e longa essa verdade para você. O Calvário está diante de você com o amor moribundo, não o Sinai com o fogo consumidor da lei. Hoje é o dia da salvação. A hora da vingança ainda não chegou. Deus não deseja a sua morte, nem se deleita com a sua perdição, mas te chama para que você volte para Ele e viva através do meu chamado, que é um chamado geral. Eu oro para que o Espírito Santo faça um chamado eficaz, pois Ele se deleita na misericórdia. Uma alegre aceitação espera por você se você voltar para a casa do seu Pai. Ele não irá repreendê-lo por suas andanças, mas Ele irá tirar seus trapos e colocar o melhor manto de justiça de Cristo. Ele encherá a casa de música por causa de você, e Ele mesmo se alegrará por você. Você não precisa fazer nada para tornar o Senhor propício. Ele já é amor. Você não precisa se submeter a penitências, nem passar por dolorosas angústias de espírito, a fim de tornar Deus mais misericordioso, porque sua graça é abundante. Em Cristo Jesus, a corrente do amor divino flui livre, rápida e abundantemente, até mesmo para o pior dos homens. Apenas volte para Deus contra quem você transgrediu, reconheça a sua transgressão e coloque toda a sua confiança nele por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e Ele será muito gracioso com você. A voz do seu clamor Ele ouvirá. Quando Ele ouvir, Ele vai responder a você, é o que diz o profeta. Igualmente doce será essa garantia, a garantia do nosso texto, para os apóstatas, cheios de seus próprios caminhos, que estão alarmados e angustiados com o seu doloroso afastamento do seu Deus. É verdade, meu caro amigo, que você transgrediu enormemente ao se tornar um desviado, pecou contra muita luz e contra muito amor, e isso torna o pecado extremamente pecaminoso, vil. Quantas horas de paz você costumava desfrutar quando tinha comunhão com seu Salvador e seu Deus? Você pecou contra esses doces prazeres e contra as condescendentes palavras de ternura do amor eterno. Você agiu contra o Espírito de Deus e crucificou o Filho de Deus novamente. Você foi ensinado pelo Senhor nas coisas profundas da sua palavra, e o segredo de sua aliança foi revelado a você. Você teve um conhecimento experimental da vida divina e entrou nas alegrias da comunhão sagrada. E ainda assim, você se desviou do caminho do Senhor e foi infiel a todos os seus votos. Você deixou as águas frias que vêm da rocha dos séculos para beber das poças lamacentas do mundo. Você se afastou do Deus vivo para viver sobre os elementos miseráveis do mundo. Você se curvou diante do bezerro de ouro ou alguma outra imagem de zelo meramente carnal. Você se afastou muito do Altíssimo e contaminou a santidade da sua alma e provocou o Senhor excessivamente. Além disso, você pode muito bem estar entristecido, pois você tem feito muita desonra ao nome de Deus entre os ímpios. Você perfurou seus santos com muitas tristezas, e você fez seus ministros irem como com os ossos quebrados. Você e pessoas como você são nossa vergonha e nossa angústia. Se você fosse rejeitado para sempre como um traidor e deixado para morrer como um filho da perdição, o que poderia ser dito senão que você estava colhendo os frutos dos seus próprios caminhos? No entanto, o texto ressoa em seus ouvidos neste momento como um sino de prata transparente, e sua única nota é a graça. Ele será muito gracioso com você, é o que o texto diz. Virem, ó filhos rebeldes, porque sou casado com vocês, diz o Senhor. Volte, volte, é a voz do seu noivo que te chama. Com que notas mais doces você seria cortejado? Voltai para o Senhor vosso Deus, ó Israel, porque caíste pela vossa iniquidade. Ó amada amiga, ouça a exortação e deixe seu coração dizer: eu irei e voltarei para o meu primeiro marido, pois então
era melhor comigo do que agora. Ele não cerrou as entranhas da sua compaixão, mas clama na grandeza do seu amor. Vai e proclama essas palavras ao norte e dize: volta, Israel desviado, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque sou misericordioso, diz o Senhor, e não guardarei a minha ira para sempre. Ele o castigou profundamente, mas não o entregou à morte. Ele ouve seus gemidos neste momento, e sua alma tem misericórdia de você. Eis que ele clama: como poderia desistir de ti, Efraim? Como te abandonaria, ó Israel? Como devo torná-lo como Edimá? Como devo definir você, como fiz, abandonando Zeboim? Meu coração está voltado dentro de mim para ti. Meu desejo são acesos juntos a ti. Não vou executar o furor da minha ira. Não vou voltar para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Escute-me, ó andarilho da escuridão. Deixe um irmão sussurrar suavemente em seu ouvido e que o Espírito Santo fale em seu coração. Ele será muito misericordioso com você e ouvirá a voz do seu clamor. Ele vai responder a você quando te ouvir. Temos certeza de que uma quarta classe de pessoas ficará muito contente com o texto, a saber, todos os crentes em Cristo que têm o coração exercitado, mas que agora estão sofrendo angústias e escuridão. E todos nós, às vezes, estamos nessa condição. Nem sempre nos demoramos no Monte da Transfiguração, nem nos sentamos no festival do amor em comunhão arrebatadora, mas às vezes somos lançados na fornalha da angústia da alma e nossos rostos se tornam negros como uma brasa apagada por causa da tristeza do coração. Achamos difícil até mesmo reter uma centelha de fé, até mesmo questionamos se somos do Senhor, se somos salvos, embora possamos lutar suas batalhas. E mesmo quando, com total segurança, podemos ler nosso título com clareza, tendemos a olhar para frente e surge o medo de que ainda possamos cair nas mãos do inimigo. Se as provações se multiplicarem, como a fé conseguirá resistir? Quando chegarem os dias de fraqueza, o que faremos em nossa velhice? Atrás de tudo está a forma esquelética da morte. O que devemos fazer nas ondas do Jordão? Lembramos como corremos com os lacaios em nossa provação anterior e eles nos cansaram. E nos perguntamos, como devemos lutar com os cavaleiros então? Quando a eternidade se aproxima e quando dentro de algumas horas formos confrontados com a cadeira do juiz, devemos suportá-la? Nosso evangelho será então uma realidade ou nossa esperança se dissolverá como um sonho? Essas perguntas atormentam nossas almas angustiadas. Agora, irmãos e irmãs, não adianta tentar responder a essas perguntas aconselhando-se com a carne. Se você consultar sua própria força, ficará claro que não pode vencer a batalha da vida. Qual é a sua força, senão a fraqueza perfeita? Se você olhar para a sua própria sabedoria, é evidente que você não pode guiar seu próprio caminho através do deserto sem caminhos algum para sustentar a vida. Qual é a sua sabedoria, senão a essência da estupidez e loucura? Volte então com confiança infantil para Deus e não se afaste mais dele. Venha ao ponto exato onde sua vida espiritual começou e encontre força, sabedoria, descanso e tudo no Deus vivo. Deixe este versículo sorrir para você e acenar para Deus. Ele será muito misericordioso com a voz do seu clamor. Quando ele ouvir você, ele vai responder. Nenhuma provação acontecerá a você, a não ser aquela que é comum ao homem. E quando a tentação vier, o caminho de escape virá com ela. O fardo sempre encontrará suas costas fortalecidas para suportá-lo, ou então, se suas costas estiverem fracas, o fardo não será colocado sobre você. Toda a sua história futura, embora desconhecida para você, está espalhada como um mapa diante dos olhos do seu grande líder e guia. Siga aonde Jesus o levar e saiba que ele não pode abandoná-lo. Ele fará com que você se deite em pastos verdes e sua bondade e misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida. Não se preocupe com nada, ore por tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele trará o teu julgamento como a luz e a tua justiça como o meio-dia.
Vá para o seu propiciatório em cada momento de provação, pois ele será muito gracioso com você. Abra seu coração diante dele e você terá uma resposta de paz do Deus da tua salvação. Agora, eu acho que esses 4 casos incluem a maior parte de nós e, portanto, eu oraria ao Espírito Santo para falar as palavras do texto a cada um de vocês, que possamos senti-los caindo em nossos corações como uma chuva suave e saturante. Ele será muito gracioso com a voz do seu clamor. Quando ele ouvir, ele vai responder a você. Amém, queridos. Amém.